jamais te esqueceu, não vai te deixar. Mas há uma segunda condição aqui estabelecida por Deus, uma segunda exigência estabelecida por Deus. Além do desejo que Deus tinha, que Abraão se livrasse de algumas influências, a segunda posição tomada por Deus com relação ao plano que ele tinha para Abraão era procurar saber se Abraão verdadeiramente confiava nele. E aí o que é que diz o Senhor? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, ninguém seria suficientemente louco para sair da sua casa. Vê se você teria coragem de fazer isso. Chegar amanhã, juntar todos os teus pertences, arrumar um carro grande lá, colocar tudo dentro do carro, fechar a porta da casa, do apartamento, ser alugado, entregar a chave para o proprietário e dizer: eu estou indo. E a pessoa pergunta: está indo para onde? Você diz: não sei, mas estou indo para algum lugar. Mas que lugar é esse? Não sei, eu estou saindo. Já abasteci o carro, já coloquei as coisas dentro do carro e eu estou indo embora. Mas você vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste? Não sei, eu estou esperando um sinal de Deus. Você teria coragem de fazer isso, meu irmão? Você teria coragem de fazer isso? Abraão teve. Quando o Senhor disse: vai para uma terra que eu lhe mostrarei, Abraão não tinha a menor ideia da direção que devia tomar. Ele simplesmente deveria sair. Era como se Deus estivesse dizendo: pegue aí o teu rebanho, os teus servos, tudo que você tem e bota o pé na estrada. Durante a caminhada eu vou dizendo para você onde quer que você deve acampar, o dia que você deve levantar com o acampamento, para onde você deve ir, se para a direita, se para a esquerda. Aí eu vou dar a você a direção. E Abraão não questionou. Abraão pegou tudo o que tinha e saiu em direção à promessa de Deus. Ele não sabia o lugar aonde ia ou para onde ia, mas ele sabia que o Deus que o havia chamado tinha a direção certa para ele. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Muitas vezes, na nossa caminhada de fé, Deus mostra a direção que nós devemos seguir. Quando o povo de Deus foi atravessar o Rio Jordão, qual foi a determinação de Josué? Mandou que colocassem a arca nos ombros. O Rio Jordão estava transbordando. O que é que Josué faz? Josué diz: vamos atravessar o rio. Se eles tivessem parado na beira do rio, estariam lá até hoje, meu irmão, esperando o rio secar. Mas quando eles colocaram, o texto diz que quando os pés daqueles que levavam a arca tocaram as águas do Jordão, o rio se abriu. As águas que vinham de cima se formaram num montão, e dali para baixo o rio secou, e eles atravessaram a pés enxutos. E ainda Josué fez uma coisa: mandou que aqueles que levavam a arca ficassem no meio do rio, meu irmão. Vocês param com a arca aí e fica segurando. Só depois que o último passar, aí então vocês atravessam o Jordão. E tem um detalhe mais: eu vou colocar algumas pedras aqui para que fique como testemunho que neste lugar Deus abriu o Jordão e nós atravessamos a pés enxutos. Queridos, escute uma coisa:
Às vezes Deus quer que nós molhemos os pés nas águas do rio. E aí quando você colocar os pés nas águas, o milagre de Deus vai acontecer. Enquanto você estiver esperando o rio se abrir, não vai acontecer absolutamente nada. Mas quando você começar a caminhar, o Deus que fez o Jordão é o mesmo Deus que faz abrir o Jordão e permite que você chegue do outro lado com a vitória de Deus nas suas mãos. Deus queria saber se Abraão confiava nele. Eu acho interessante, quando a gente abre lá Hebreus capítulo 11, no verso 6, e depois, saltando para o verso 9, há uma expressão interessante. O Senhor diz, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Aí o Senhor fala de Abraão, e lá no verso 9, ele falando acerca desta fé que nós devemos ter para agradar a Deus, ele diz, olha, pela fé, quem? Abraão, habitou aonde? Na terra da promessa, como estando em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Aí já é uma alusão à Santa Jerusalém, à Nova Jerusalém, onde nós iremos habitar. Mas eu acho interessante que o escritor aos Hebreus faz menção da fé que Abraão tinha, a confiança que Abraão tinha. Escute uma coisa, meu irmão, toda bênção tem um preço a ser pago. Não existe bênção sem que se pague o preço. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço da bênção. Quer que o Senhor o exalte, mas não quer passar pelo caminho até que o Senhor o coloque numa posição de exaltação e de glória. Não, ele quer queimar etapas. Na vida de fé não há como queimar etapas, meu irmão. A bênção de Deus tem um preço. Pague o preço da bênção, e você vai ver que a recompensa do Senhor será muito maior do que o preço que você tem a pagar. Analisa aí a trajetória de Abraão. O que o Senhor faz com ele? O Senhor promete a ele um filho. Depois o filho nasce. Quando o filho nasce, o Senhor pede o filho de volta. Pede o filho de volta a Abraão. E Abraão não hesita, ele vai oferecer o seu filho. Lá no capítulo 22 de Gênesis, há uma palavra interessante. Quando Abraão toma o seu filho Isaque e vai até a um monte nas terras de Moriá para oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. Eu não vou tecer detalhes sobre esse fato que vocês conhecem, mas eu acho interessante é que quando Abraão lá no cume do monte estende as mãos para imolar o seu filho Isaque, uma voz brada do céu. Diz a palavra de Deus que um anjo do Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. E o anjo disse assim: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora eu sei que temes ao Senhor, e não me negaste o teu filho, o teu único. É interessante, quando você vai lá no original, no hebraico, você vai ver que este verso, ele é montado com um trocadilho de palavras. Trocadilho esses que no original nos dá a entender a seguinte expressão. Era como se Deus estivesse dizendo a Abraão o seguinte: olha, não temas. Deus já viu como você confia nele. E pelo fato de você confiar nele, não perderás o teu galardão.
Esta palavra temer a Deus aqui não era no sentido de ter medo, mas era no sentido de confiar em Deus. O Senhor disse: agora eu sei que tu confias em mim, e porque tu confias em mim, o teu galardão está garantido. Prova é, queridos, que se a gente ler os versos seguintes, você vai ver aí, ó: não negaste o meu filho teu único, verso 12, o que diz verso 13? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele travava.